E aí, galera, tudo bem com vocês? Quem está ansioso para voltar às aulas? Alguns colegas nem tiveram férias ainda, né? Mas eu retorno a partir de amanhã. Estou bem ansiosa, não com os alunos, né? Porque os alunos só começam dia 1º de fevereiro, mas estou aqui no planejamento, né? Estou aqui produzindo material para vocês, que fazem parte do Clube Professor Gamificado. E hoje eu quero apresentar 3 propostas com um mesmo game, para vocês verem que dá para a gente diversificar, tá? Esse game aqui é com o Imital D, são personagens de mangá, né? Os alunos adoram esse personagem. E qual que é a proposta que eu trago para vocês? Além do game em si, onde eles ganham ponto e tudo mais, a gente vai ter aqui, olha só, uma parte para revisão do conteúdo, tá? Por quê? Porque o que acontece? Nós sabemos que agora nós vamos voltar às aulas, alguns professores vão ter que retomar alguns conteúdos, então eu já deixei pronto, isso foi conversa com uma outra professora, uma parte para vocês colocarem uma revisão. Por exemplo, você vai trabalhar a pergunta 1, independente da sua disciplina, pode ser ciências, geografia, biologia, a disciplina que for. E você tem uma parte aqui para colocar uma revisãozinha, caso o aluno erre, porque qual que é o objetivo do game? O objetivo do game é que o aluno ele aprenda o conteúdo ou reforce o conteúdo de uma forma diferente, tá? Não jogue por jogar, mas que ele esteja ali entendendo o que ele está fazendo, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa página, todas as perguntas, vou até compartilhar aqui com vocês. Tem essa revisão, tá? São 8 perguntas e todas têm uma revisãozinha, caso o aluno erre, ok? Eu quero mostrar para você também o seguinte, como que é o funcionamento do jogo e explicar rapidamente como que você edita, tá? Aqui no slide 1, o slide 2 você não vai mexer, você vai editar a partir do slide 3, onde tem as perguntas. Como que você faz? É muito simples, pessoal. É coisa assim, tem gente que fala para mim, Vanessa, mas eu não sei, não sou muito boa em tecnologia, mas não precisa. Tá vendo aqui onde é escrito pergunta 1? Você vai dar 2 cliques. Depois que você acessou o Drive, baixou para o seu computador o jogo que você quer trabalhar, você vai abrir através do PowerPoint, não pode abrir através do Google Drive, por quê? Porque ele vai abrir no Google Slides, Google Apresentação, e daí não vai ter o mesmo efeito de game que eu quero, porque eu fiz no PowerPoint e os recursos do PowerPoint com o Google Apresentação são diferentes. Para essa atividade, eu fiz esse recurso aqui eu utilizei alguns recursos através do PowerPoint, né? Mas eu estou adaptando os jogos todos para o Google Slide, que vai ter outras animações, mas vai ser no mesmo formato, tá? O jogo que eu fiz no PowerPoint, ele vai estar também o personagem, a mecânica, vai estar também no Google Slide, porém com algumas animações diferentes. Então, depois que você abriu, você vai vir aqui para o slide da pergunta 1. Você dá 2 cliques aqui, ó. Você tá vendo que fica piscando o mouse aqui, ó, dá para ver? Daí você seleciona ele e você começa a digitar a pergunta que você quer. Você digitou a pergunta aqui que você quer. A correta alternativa, você pode até dar nome aqui. Você pode colocar alternativa A e você coloca a resposta. Incorreta, alternativa B, você põe a resposta. Incorreta, alternativa C, e você põe a resposta, tá? E você vai fazer isso com todos. Quando eu chegar aqui, olha só, no slide 5, você vai digitar, você vai clicar aqui e vai começar a digitar a sua revisão, o conteúdo que você quer revisar com o seu aluno, tá? O que acontece?
Você vai, ele aqui tá, olha só, ele tá centralizado, está em negrito, tá? Você pode clicar aqui para justificar e começar, clicou aqui, olha, ficou selecionado e você começa a digitar, sem problema nenhum, tá? Digitou, você fez isso daí para todos os slides, sua atividade já está pronta. Você não vai ter mais problema, você não vai precisar mexer em mais nada, tá? Fica tranquilo se de repente você vê aqui, ó, pergunta, você pode digitar, pode pôr o número da pergunta, não tem problema nenhum, tá? Daí algumas pessoas me perguntam, Vanessa, como eu vou saber se eles responderam? Peça para eles, depois que fizerem isso, escrever para você o que eles acharam do game, se eles, que dificuldade eles encontraram de repente na pergunta 3. Então, a pessoa só vai saber responder se ela realmente jogou, né? Abriu o game e jogou. Senão ele não vai saber responder para você. Como se fosse o quê? Uma autoavaliação, tá? Isso é possível também a gente criar, olha só que bacana. E você pedir para eles, depois que eles jogaram tudo aqui no final, né? No final ele vai sair tudo, você pode pedir para ele fazer no Word para você, escrever por e-mail, né? E a gente vai treinando outras habilidades dos nossos alunos também, que são habilidades muito importantes. Então, com esse personagem do Inital D, eu fiz 3 jogos diferentes. São parecidos, porém um pouquinho diferente com relação ao objetivo da atividade, tá? Nesse primeiro que eu estou compartilhando com vocês, então, ele tem uma revisão. Eu vou mostrar agora como que vocês vão jogar. Depois que vocês alteraram tudo, vocês vão salvar o arquivo de vocês. Como? Arquivo, vem aqui, ó, no arquivo, vai abrir a página de arquivo de vocês. Salvar como? Você acha que a pasta que você quer salvar, tá? E daí vai estar pronto, você fica sempre com um esqueleto, uma estrutura original para você mexer, né? Para outras séries aí. E um que já está salvo com o seu conteúdo, ok? Lembrando que você tem que dar o nome do game, tá? Você pode tirar o game se você quiser, você pode só colocar o título aqui. Depois que você fez isso, você vai mandar esse arquivo para o seu aluno, para ele jogar individualmente. Ok, é uma proposta. Ou você pode utilizar essa atividade que eu vou mostrar depois para você, sem o resumo, nas suas aulas, nos seus encontros online, para ter um maior engajamento. Eu estava conversando com os professores e todos os professores que utilizaram jogos na aula, o número de alunos chegou, nas aulas online, chegou a aumentar em 80%. Veja que bacana, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar como que vai funcionar essa atividade aqui, né? Deixa eu só acertar aqui, para vocês mandarem para o aluno de vocês, porque vocês têm que saber o funcionamento dela, para vocês explicar para os seus alunos, né? Então, vamos lá? Então, você vai mandar para o seu aluno, você vai pedir para ele baixar no celular e colocar aqui no modo apresentação. Peça para o seu aluno também sempre clicar nos botões, ok? Valendo 10 pontos para o desafio. Ele vai ler a pergunta. Imagina que ele respondeu errada. Não foi dessa vez. Volte e revise o conteúdo. Então, daí ele clica aqui em revisão. Ele vai para a página da revisão e daí ele vai revisar esse conteúdo que ele não acertou. Ele vem aqui para o desafio e ele vai, supostamente, né, depois que ele revisou o conteúdo, responder corretamente. Parabéns, você ganhou 10 pontos.
Aí ele já segue automaticamente para o segundo desafio, a mesma coisa. Ele lê a pergunta, se ele errar, vamos para a revisão. Ele vai revisar o conteúdo e vai vir para o desafio. E daí ele vai responder corretamente. E assim ele vai até o fim do slide, quando ele concluir e chegar aqui. Parabéns. Ó, você venceu todos os desafios, parabéns. Ele pode repetir a atividade se ele quiser, ou ele vai clicar em sair. Essa é uma proposta. Agora eu vou mostrar a outra proposta para vocês, tá? Essa proposta aqui também foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, com o personagem do Inital D, que é um mangá. Ela também é um quiz, porém ele não tem revisão de conteúdo, tá? E ele é no formato de roleta. Esse é legal você também fazer nas suas reuniões através do Meet, do Teams, do Zoom, aonde você está trabalhando online com o aluno. Depois que você pode até introduzir um conteúdo com essa atividade ou fazer a revisão quando você encerrar um conteúdo, tá? O processo é o mesmo. Para você editar, você vai editar somente as perguntas e o título aqui, olha. Você vai pôr o seu título. Então, você vem na pergunta, clica aqui na caixa de texto, escreve a sua pergunta. E aqui você vai clicar nas alternativas corretas e as incorretas. Isso você vai fazer para todos, ok? Daí você vai lá no mesmo processo. Arquivo, salvar como, salva o arquivo com o nome que você quer, com a disciplina, você vai fazer do seu jeito, tá? E depois você vai compartilhar a sua tela através do Meet, do Zoom, do Teams, numa aula online. Como que você vai fazer para compartilhar? Você vai abrir a atividade antes de compartilhar a tela, deixar a atividade aberta. Daí você vem aqui, olha só, no modo apresentação. Quando você clicar no modo apresentação, ele vai ter a abertura, a música da abertura. Você clica aqui no início, tá? Ele vai cair automaticamente na roleta. Para a roleta funcionar, você vai clicar, você vai usar só esse botão, tanto para start como para stop. E aonde que você vai clicar para sair daqui? Nos números. Esses números aqui são o valor que vale cada questão, tá? Encerrou, foram todas as questões, encerrou a atividade, você vem em fim de jogo. O diferencial dessa atividade é assim, quando o aluno acertou, ele volta para a roleta, errou, ele também volta para a roleta. Ele não tem a oportunidade de tentar responder novamente. Isso é legal, porque se ele errar, você tem chance de chamar um outro aluno ou sortear, não sei como que você trabalha, né? Para responder a mesma pergunta, desde que essa mesma pergunta apareça aqui na roleta, tá? Então, eu vou compartilhar com você essa tela para você ver como que é essa atividade, qual que é o funcionamento dela. Faz de conta, então, que eu já baixei do Drive para o meu computador, fiz as alterações que eu queria, arquivo salvar como, salvei essa atividade, deixei aberto, agora eu vou compartilhar uma tela através do Zoom, do Meet ou do Teams. Clico aqui, olha só, no modo apresentação. Ele vai ter a tela de abertura. Clico no início. Aonde eu sei, em qual botão eu sei que tem ação? E como que eu sei que tem ação? Deixa eu ver aqui para mostrar para você. Ó, aonde tem ação é onde fica uma mãozinha. Vamos ver se você consegue ver a mão. Tá vendo aqui é uma seta normal, olha? Dá para ver que é uma seta normal? Ficou uma mãozinha, um dedinho?
que significa que é para você clicar. Então, aqui é onde tem a ação. Olha, nos números, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou começar a minha atividade, sorteei um aluno, ou chamei por ordem alfabética, do jeito que eu estou acostumada a trabalhar na minha aula. Clico na roleta, ela vai girar. Clico de novo, ela parou. Parou no número 20. Aonde eu vou clicar? No número 20. Initial 20 pontos. Vou para o desafio. O aluno errou esse desafio? Ele não vai responder essa questão novamente. Ele vai lá para a roleta de novo. Daí eu vou chamar outro aluno. Vira a roleta. Parei no 60, porque nossas atividades vão até 80. Parei no 60. Vou clicar no 60. Initial 30 pontos. Agora é outro aluno que vai responder. Chamei lá, outro aluno respondeu e respondeu corretamente. Então, ele ganhou os 60 pontos. Você pode até fazer em grupo. Eu faço muito, meninos versus meninas, sabe? Às vezes eu consigo separar, eu dou aula pelo Zoom. Eu também consigo separar, coloco um aluno só como responsável na sala e consigo separar eles por sala, por estações. Então, nessa estação, a gente está fazendo essa atividade, na outra estação, a gente está fazendo outra atividade, a gente vai rodando as estações numa mesma aula, tá? Isso é possível fazer, vai depender da sua estratégia. Essas atividades por estações é muito legal, porque você pode trabalhar um conteúdo bacana, você elege um aluno como se ele fosse o responsável da turma, né? E vocês trabalham juntos. E daí, né, no meu caso, quando eu trabalho com essas, no meu caso são salas, eu vou entrando, fico um pouco em cada sala, vou entrando em todas as salas, vou vendo como eles estão trabalhando, vejo a autonomia que eles estão tendo, né? Eu sempre procuro separar as salas, não por afinidade, tá? Separo só sala com 4 meninos, às vezes eu coloco 2 meninos, vou separando aleatoriamente, porque quando você tem mais afinidade, às vezes é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas eu vou separando aleatoriamente e sempre dá certo. Então, eu vou colocando um conteúdo para cada turma e vou rodando esses conteúdos com eles. Comigo funciona, é uma ideia, tá? E eu faço também assim, menino versus menina. E com essa possibilidade da roleta, quando uma turma erra e você volta para a roleta, não tem chance de repetir a pergunta, é muito bom. Porque, por exemplo, você chamou as meninas foram na pergunta 60. Deixa eu mostrar para vocês. Elas foram na pergunta 60. Elas erraram. Os meninos já estão respondendo o cálculo, porque eles sabem que tem a oportunidade deles caírem no 60 e responder corretamente. E se as meninas erram, elas sabem que existe a possibilidade de na próxima elas caírem no 60 e responder corretamente. Então, isso é muito bacana. A maior parte das vezes, como a aula é curta, 40 minutos, né? Porque até você entrar na aula, organizar a turma, e ter os minutinhos para você encerrar, você sair e tudo mais, 40, vamos pôr aí que fica a aula mesmo é 40 minutos, eu sempre faço meninos versus meninas, e sempre dá certo. E esse engajamento da turma é muito bacana. Uma ideia que eu dou é para você já falar, turma, olha só, eu vou anotar aqui os grupos, né? Quais são? E a turma que fizer mais ponto, eu vou dar um 10º. Você entendeu? Ou você pode trabalhar com estrela, você pode trabalhar com, sei lá, troféu, e no final do semestre, do bimestre, você contar quantos tem e você atribuir um valor. Isso é muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Deixa eu clicar aqui na correta.
Isso são ideias, pessoal, que eu tô dando de como eu trabalho, tá? Mas daí, assim, cada um trabalha da forma que se sentir melhor. E, assim, eu não tenho problema de indisciplina na aula, todo mundo fica muito atento. E depois eu vou mostrar um jogo para vocês aqui no canal. Entrem na playlist que eu fiz um jogo onde tem... Posso até disponibilizar depois lá no meu Drive para os meus assinantes do Clube do Professor Gamificado. Como se fosse assim, um PowerPoint escrito hora do jogo. Então eu dou a aula tudo e depois eu compartilho essa tela a hora do jogo. Eles já ficam ansiosos por esse momento, tá? Muito, muito, muito ansiosos. Então, assim, às vezes você fala, mas eu não tenho esse controle. Existe muita forma de você controlar tudo isso. Até mesmo lá no início do vídeo que eu compartilhei aquele do resumo com vocês podem trabalhar como se fosse de uma forma híbrida com o aluno, entendeu? Você pode só alterar o nome ali do botão, em vez de colocar revisão, você pode colocar conteúdo novo ou deixar como revisão. Isso é uma possibilidade de você trabalhar de uma forma híbrida, né? Voltando aqui a esse jogo, depois dessas dicas que eu dei. Depois que eles rodaram tudo aqui, né? Então, vamos girar mais uma vez para vocês verem. Dá uns 2 giros assim, ó. 80. Então, vou clicar no 80. Daí vocês sabem a vez de quem que é. Daí os alunos já estão desenvolvendo o cálculo ali, né? É claro, todo mundo trabalhando junto. Para os alunos que estão aguardando, sempre quando eu separo meninos versus meninas, eu procuro sempre chamar um de cada grupo, mas depende muito da sala. Tem sala minha que eu tenho 35 alunos, então às vezes eu tenho que chamar um aluno, ou faço um sorteio, porque às vezes não dá tempo de todo mundo ir, né? Faço um sorteio e os demais que estão aguardando vão mandando pelo chat para mim as respostas. E depois eu já vou dando uma olhadinha no chat como que estão indo as respostas, entendeu? E aquilo que eu falei na atividade do Among, eu volto a falar para vocês. Eu nunca deixo o meu aluno ir pelo errado. Eu sempre tento induzir ele ao acerto, tá? Não no caso dessa roleta, porque essa roleta você pode voltar no desafio para você fazer uma avaliação da sua turma. Mas nos outros quizzes que eu compartilho com eles, se é um quiz assim que ele tem a chance de voltar naquela pergunta, o que eu faço? Sempre tento induzir ao acerto. Você tem certeza? Eu mesmo falo. Ele fala, estou na dúvida. Você quer pedir ajuda para algum colega? E daí eles falam, quero. Eu falo, então, que é colega, e ele fala o colega que ele quer pedir ajuda. Daí eu falo, então, colega, fala aqui para mim, ou peço para ele falar no microfone. Alguns têm receio de falar pelo microfone, né? Como que ele acha que é a resposta correta? A gente faz uma discussão ali na hora. Olha quanta coisa legal você pode fazer numa atividade dessa. Quantas estratégias você pode utilizar. Daí já discute ali na hora. Se eles estão errados no cálculo, a gente faz tipo um passo ou repassa. Fala, você quer pular a sua vez e passar para um outro colega? Entendeu? Eu sempre procuro fazer isso daí com eles. E dá muito certo. Só para a gente encerrar esse modelo de quiz, que eu vou mostrar um outro ainda hoje para vocês, tá? Clica aqui no 80 pontos. Valendo 80 pontos. Errou, volta para a roleta. Acertou, também vai para a roleta. E eu sempre dou um jeito de ir marcando os pontos. Depois que fez tudo, eu já notei que questão foi, né, como que eles foram. Eu vou aqui, olha, fim de jogo. Lembrando, gente, que quem ganha é o aluno e você. O aluno por aprender e revisar um conteúdo de uma forma diferente e você por conseguir mais engajamento em suas aulas. É muito fácil de editar, você não precisa ter tantas habilidades. Você precisa ter habilidade, é claro, para construir uma roleta, né? Você precisa ter mais habilidade para colocar aqui os hiperlinks.
mas 90% do seu trabalho já está pronto no PowerPoint. Então, você veja que é muito simples. E tudo isso daqui, olha, é móvel. Se você quiser mudar, colocar aqui, entendeu? Arrastar, aumentar a caixa de texto. Deixa eu ver se eu pus caixa de texto. Esse é uma caixa de texto. Então, conforme você for escrevendo, ele vai aumentando. Tudo isso é possível, tá? Eu quero mostrar para vocês agora o outro quiz que eu fiz sem a roleta. É o mesmo personagem, é o mesmo formato, porém não tem a roleta. Você segue na sequência das perguntas, do 1 até o 8. Por quê? Quando eu compartilho eu importo esse PowerPoint no Google Slides, porque a gente só tem professor que trabalha com Google Slides, porque às vezes o aluno é da zona rural, então o celular dele é mais simples, não comporta o PowerPoint. Então, eu fiz um sem a roleta, porque a roleta não funciona no Google Slides. E eu quero mostrar para vocês como que é, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Esse daqui, então, é o quiz que eu falei para vocês, que eu vou compartilhar tanto esse, como o com resumo no Google Slide, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele lá no Google Slide. Eu coloquei só essas cartinhas aqui para ficar mais emocionante, tá? Mas vocês podem pedir para o aluno escolher uma carta e o processo. Só que esse daqui, o que vai acontecer? Se ele errar, ele vai voltar para a pergunta. E daí você pode fazer um passo a repassa com ele. Vamos lá. Vou mostrar aqui. O processo de edição é o mesmo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Depois que vocês editaram, que vocês salvaram, vocês vão colocar no modo apresentação. Esse daqui também dá para você mandar para o aluno para casa, para ele fazer atividade em casa. E depois você pede para ele fazer uma autoavaliação. E, de repente, você faz uma pergunta assim, o que você achou da questão número 6? Pô, lá no final, né? Então, para ele responder, ele tem que jogar tudo. Ou você coloca um outro tipo de assunto para ele fazer uma autoavaliação. Quanto tempo ele demorou, quantas ele errou. Gente, a autoavaliação é muito importante, né? E isso dá para a gente ter um norte de como nós temos que trabalhar com a turma. É diferente do aluno estar na escola e o aluno estar na casa dele. Na casa dele, é claro, ele tem menos incentivo do que estudar, menos incentivo para estudar do que na escola. Na escola ele está no ambiente escolar, não é a casa, lá não tem na escola não vai ter o conforto da cama dele. Então, se de repente ele estuda de manhã, se eu vou estar estudando em casa, por que eu tenho que levantar às 7? Por que eu tenho que trocar de roupa? Né? Então, às vezes tem essa questão aí. Por isso que na escola é diferente de estar em casa. E a autoavaliação, ela é muito importante, porque você consegue, às vezes, até avaliar o aluno, né? E é bom porque se você pedir para ele escrever aquilo, você já consegue fazer uma atividade interdisciplinar com o professor de língua portuguesa. Por exemplo, essa atividade, se você for trabalhar o assunto de biologia, você pode, e é um resumo de tudo que você deu para ele, você pode pedir para ele escrever para você por e-mail ou no Google Classroom, né? Ou no Word, eu não sei qual ferramenta que você utiliza com o seu aluno, para ele fazer um resumo de todas as atividades que ele respondeu ali, o que ele achou. E você faz uma atividade interdisciplinar, biologia e língua portuguesa. Ele está redigindo. Isso é muito importante. Os nossos alunos precisam ter ideias, precisam aprender a escrever melhor. O Enem está aí, né? Você pode, de repente, pedir uma questão dissertativa para ele, a parte desse jogo, que envolva tudo isso daqui. São ideias. Você trabalha do formato que você desejar. Depois, então, que você editou e tudo mais, você põe aqui no modo apresentação. Vamos lá. Vai ter a tela de abertura, todos têm, né? Vou para o início. Daí, se você estiver fazendo, se você mandou para o aluno vai seguir a sequência das cartas aqui. Se você está fazendo na sua aula online, você pode pedir para o aluno escolher uma carta. Escolheu a carta dele. Valendo 20 pontos. Daí o aluno tem a chance de responder o errado ou o correto. Você já avisa a turma.
Olha, se a pergunta estiver errada, eu vou passar para outra equipe. Divide em equipe, gente. Nossa, é uma coisa fantástica em equipe. Se for meninos contra meninas, então, ou se for turma A contra turma B, ai, na minha turma tem mais rapazes do que meninas. Então, você faz ali uma mescla a sua turma e põe turma A contra turma B. E você vai ver como que a competição deixa a aula muito melhor, porque todo mundo vai querer acertar. Então, por exemplo, você chamou a turma A errou. Para a questão que estava. Agora é a vez da turma B responder. Quem vai ganhar os 20 pontos? A turma A ou a turma B? Como se fosse um passo ou repassa. A turma B. A turma B respondeu corretamente? 20 pontos! E daí ele volta para cá. E aquela cartinha número 2 já sumiu. E tem que escolher uma outra carta. Olha que bacana essa forma de você aplicar essa atividade. E você tem condições de avaliar dentro da sua turma, gente, aquela questão de habilidade e competência. Aquele que é mais líder, aquele que tem raciocínio mais rápido, entendeu? Todos participam. É muito bom. É assim que os alunos aprendem. Daí a outra foi a turma A, ela errou. Passou para a turma B acertou, mas é a vez da turma B. Ela tem a chance de escolher uma carta agora. Escolheu a 8. A turma B errou. Volta lá, valendo 80 pontos. Quem tem que responder, então, se a turma B escolheu a carta e errou? A turma A. Putz, só que eles foram para um de 80 pontos. Então, pensa, um grupo que acertou a primeira, que valia 20, tá na frente. Agora, essa daí, a turma B errou e valia 80 pontos e a turma A acertou. Quem tá na frente? Deu para entender o processo? Ah, Vanessa, mas eu acho que assim não é legal. Eu quero mudar a pontuação. Você pode mudar a pontuação, desde que você altere aqui, tá? E que você altere aqui também, olha. Aqui você tem que alterar quantos pontos eles ganharam. E aqui você tem que alterar também. O número da questão aqui em cima não tem problema. Você pode trabalhar com questão que vale 100, questão que vale 150, questão que vale o dobro, entendeu? Você pode trabalhar aqui a questão, de repente, a questão 2. Você pode pôr lá na questão 2. Valendo o dobro de pontos da turma A. Você pode pôr, entendeu? Daí ele acertou, parabéns, você ganhou o dobro de pontos da turma A. Isso você vai trabalhar na sua estratégia. Eu dou as ideias e o caminho e o material pronto. Porque veja só, se você vai demorar, quanto tempo eu demoro para fazer um jogo? Para ficar bem feitinho e tudo mais, e ainda, né? De repente, vamos pensar assim, não é seguido, mas vamos imaginar que eu demore aí uns 3 dias, que é o quê? Dá umas 15 horas de trabalho. Você já tem 50% de chance de tudo pronto, entendeu? Já tá tudo ali ok, funcionando certinho, né? Você não precisa se preocupar com essa parte. Por quê? Porque eu já fiz uma parte para você. Você só vai precisar colocar aí os seus exercícios, pode ser de artes, pode ser de matemática, de geografia, de ciências, do que for. Pode ser para o Fundamental 2, para o Fundamental 1, isso não importa. Até meus alunos do Fundamental 1, que eu também dou aula para o Fundamental 1, adoram essas atividades e ficam pedindo. A educação infantil, que eu sou professora de tecnologia, eles adoram as minhas atividades. E os pais falam, Vanessa, eles ficam esperando o dia do jogo, o dia do game. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue o engajamento dos alunos e um interesse muito maior. E assim, se algum pai falar, mas eu quero que ele saia do videogame, pai, então vamos mostrar para ele
que também dá para esses jogos serem educativos, entendeu? Que também é prazeroso estudar com uma atividade dessa. A gente pode falar isso para os pais, numa reunião de pais, se algum pai reclamar. Eu nunca tive problema, muito pelo contrário, sabe? Os meus alunos, os pais apoiam, aprovam e falam que os alunos estão estão super interessados nas aulas do que estavam antigamente, tá? Então, essa é uma forma de vocês trabalharem, é uma das estratégias que eu uso. Alguns professores que são meus assinantes pediram isso, estratégia, como que eles podem utilizar essas atividades. Então, se você tiver interesse em adquirir essas atividades, fazer parte do professor gamificado, veja só, esse mês aqui de janeiro, eu tô com uma promoção, que ele vai, você pode me chamar aqui no WhatsApp, que eu deixei o meu WhatsApp link aqui na descrição do vídeo, tá? Você me chama que eu passo as informações certinha para você. Você vai ter acesso ao Drive até o final do ano, tá? Mais encontros mensais para a gente estudar metodologia, discutir metodologia ativa, né? E processo de aprendizagem dos alunos e também como editar essas atividades, tá? Vocês viram que nessa atividade em si, eu não coloquei cronômetro, mas tem essa possibilidade, tá? Porque assim, como as aulas tem aquele delay, né, que fala quando você compartilha a tela, começa a contagem para mim, mas não começa a contagem para o aluno, então eu não gosto que tenha esse delay. Se eu coloco 30 segundos, quando o aluno começar a responder, ele já vai começar a responder com 3 segundos a menos. Então, eu não acho legal. Então, alguns eu não coloco. Os que eu envio para casa, eu coloco o cronômetro, porque daí deixa bem legal, bem mais, como que eu posso dizer? Deixa mais dinâmico, né? Deixa com aquela adrenalina, que o tempo vai acabar e tudo mais. Eu faço dessa forma. E eu tenho, então, os jogos aqui com revisão, sem revisão, eu tenho, a maioria é quiz, que eu vou explicar no próximo vídeo para vocês o porquê da maioria ser quiz, tá? E também tenho com tempo, com temporizador, cronômetro e sem temporizador, tá? Aqui, e você vai ter todo o suporte meu. Você pode perguntar para os professores que já são meus assinantes desde o ano passado, tá? Qual o suporte que eu dou para eles. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Deixa seu like, comenta, compartilha com outros professores, tá? Escreve aí para mim nos comentários qual que é qual que é a atividade que você mais gosta, qual que é a sua metodologia, ou como que você utilizaria uma atividade dessa, o que você achou das dicas que eu dei. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que eu queria mostrar os 3 juntos para vocês terem uma ideia de como ele é, tá? E logo mais eu volto com outro vídeo. Até mais, pessoal. Obrigada.